Compartilhando a tela. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Caso tenha alguma interferência no momento da apresentação, aí vocês falam, tá? Porque a partir de agora eu não consigo ver mais o chat, eu não consigo ver vocês, certo? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, nosso laboratório de design, né? Agora é briefing de emoção. Então, sou professora Juliana Alencar Falcão, professora da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, na nossa disciplina Farmacotécnica 2. Inicio o nosso briefing de emoção com essa imagem, né? Essa é uma imagem de microscopia óptica, tá? Vocês já conhecem, tiveram acesso a um microscópio óptico, com certeza, nas aulas de parasitologia. E aqui, vocês conseguem visualizar gotículas, tá? É muito interessante observar essa imagem, que vocês estão vendo gotículas de tamanho não uniforme, tá? Então, vocês têm gotículas menores, gotículas medianas e ainda gotículas maiores, que isso não é interessante numa emoção. O interessante é que elas tenham uniformidade no tamanho dessa gotícula e quanto menor for essa gotícula, mais estável é essa emoção. Então, esse é um dos controles que nós trabalhamos para desenvolver a forma farmacêutica emoção. E aqui a gente observa também, nessa gotícula, esse filme em negrito, tá? Que não é desenhado, é exatamente isso que a gente observa no microscópio óptico. Esse filme de tensoativo nada mais é do que o surfactante. E aqui essa fase externa, é a fase externa da emoção, e dentro da gotícula é a fase interna. Ou seja, nós temos duas substâncias que elas vão estar próximas uma da outra através do surfactante. Bem, é assim que eu inicio nosso briefing de emoção, mostrando a prática para vocês. E aí, para a gente pensar numa emoção, repito e irei repetir todas as aulas. Precisamos pensar nessa ideia inovadora, né? Colocar nossa mente para funcionar. E para isso, pensamos em quem? Nas pessoas, porque trabalhamos sempre em prol do próximo, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, é assim a fórmula do sucesso, né? Do meu, do seu, de qualquer pessoa, quando a gente quer bem ao próximo, não importa qual a ação que nós nos propomos em fazer, mas sempre uma ação vai resultar em uma reação. E isso, se você sempre faz uma boa ação, você também irá receber boas ações de outras pessoas. Então, é uma balança, é um equilíbrio. E aí, dentro do escopo da nossa disciplina, nós temos o quê? A tecnologia. Então, cuidamos das pessoas através da tecnologia, né? E a tecnologia que nós nos propomos hoje é a tecnologia das fórmulas farmacêuticas, que a gente chama de emoção, que nós vamos constituir em uma formulação. Então, como na aula passada, eu inicio com um problema, tá? E aí eu vou contar uma história para vocês, uma história minha pessoal. Então, essa aula de hoje foi uma aula, assim, bem pessoal, bem para mim mesma, sabe? E aí, assim, de uma lembrança, de uma vivência minha, estou compartilhando com vocês e com muitas outras pessoas. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Em 2019, eu e minha família, nós descobrimos, né, que meu pai estava com câncer metástase, e ele já estava na fase 4 do câncer. Então, assim, foi uma notícia muito impactante, né, para a minha vida, para a vida da minha família. Foi um marco, né, para as nossas vidas, posso dizer assim.
E que sempre a gente vive, assim, fases difíceis, e é importante viver essas fases difíceis, porque nos fortalece, né? Parece que nesse momento a gente vive um buraco negro, mas quando a gente passa e sai desse buraco negro, ficamos muito mais fortes. E aí, bem, durante esse tratamento, né, que eu acompanhei meu pai do início ao fim, desde a descoberta dele, eu lembro como se fosse hoje, né, quando eu fui buscá-lo, ele sempre trabalhava no interior de Pernambuco, a 8 horas de Recife, numa cidade chamada Uricuri. E aí, ele estava muito fraco, e a gente pensava que era diabetes descontrolada, né, não imaginava, ele estava emagrecendo muito, muito rápido, e aí, do nada, né, minha tia ligou e disse, Juliana, vem cá, vem buscar teu pai, porque eu acredito que daqui, eu não sei se ele vai ter forças para sair daqui. E aí, eu fui até lá, e uma frase marcante que ele me falou nesse dia, ele disse, por que você veio aqui me buscar? Eu já estou na fila. E depois, imagine, depois de 8 horas de viagem no carro, você escutar essa primeira frase, eu nunca vou me esquecer, né? E aí eu perguntei a ele, meu pai, o senhor está na fila da onde? Que eu estava na cozinha, né, preparando o jantar dele. E aí eu perguntei, que fila é essa? Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. A fila da morte. E eu fiquei ali impactada. E aí a primeira frase que eu disse a ele, pois meu pai, eu estou aqui para tirar o senhor desta fila da morte, porque nesta fila o senhor não vai entrar. Então, no dia seguinte eu levei meu pai, e foi daí onde tudo começou, né, iniciamos o tratamento, e acompanhei meu pai em tudo, e foi um grande aprendizado que nós tivemos e vivemos, e acredito que nós aprendemos juntos, ele também. Ele aprendeu bastante e ele lutava muito pela vida, né? Bem, e aí durante esse percurso, ele se queixava muito de dores nas pernas, né? O câncer já estava em metástase no corpo todo, a médica propôs tratamentos aí revolucionários, mas que ele teve uma grande recuperação, mas não deu certo depois. Mas, bem, diante do fato dele passar, ele passou um ano com a gente, e eu acho que foi muito tempo, foi uma vida realmente, porque estava muito avançado, e tudo que eu pedia é que ele não sentisse dor, né, porque atingiu os ossos. Então, foi tudo que eu pedi, para não sentir dor. E, graças a Deus, que o Papai do Céu me atendeu, porque tudo que eu fazia era para ele não sentir dor. E aí ele sentia essas dores na perna, mas não era dor de osso, né? A dor do osso, que é uma dor realmente que ninguém aguenta. E aí ele usava justamente essa medicação, tá? Que foi essa medicação que eu me inspirei na aula de hoje. A Cheflan, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. A Cheflan, essa daqui. Da Cordia verbenácea, 5 miligramas por grama. E aí, por que também eu escolhi isso aqui? Porque uma das alunas também me procurou para falar sobre isso aqui. Aí eu acabei associando um pedido de uma aluna com o que eu já vivi, né? E aí isso marca a gente. Ou seja, o que eu estou falando para vocês foi um problema, né? Um problema meu pessoal. Foi um problema pessoal meu. Mas esse problema pessoal, será que muitas outras pessoas também não vivem, né? Então, eu imagino quando eu vejo um problema desse, eu vou imaginar assim meu paciente. E o paciente que eu imaginei, né, a aluna me perguntou isso, ela deve ter tido outra imagem na mente dela, mas a minha imagem foi essa. Essa foi a minha imagem marcante, né? E aí, mas aí eu posso ter uma imaginação ainda muito mais além. Então, quantas e quantas pessoas, quantas histórias podemos contar utilizando esse medicamento, tá certo? Esse princípio ativo. Ou seja, quando eu falo esse medicamento, esse princípio ativo, é de algo que vocês podem também ter uma ação, uma ideia inovadora, e quantas pessoas podem ser beneficiadas, né? Então, eu convido vocês para entrar nessa gestão do conhecimento sobre emoção comigo. Vamos lá? Então, as emoções. Emoções
nós temos aplicações farmacêuticas, né, e aplicações cosméticas. Quando eu digo farmacêuticas, né, eu estou falando sobre o medicamento, tá? Isso aqui, por exemplo, é um medicamento, uso sob prescrição médica, tá? E quando eu falo cosmética, que é a maioria das preparações cosméticas estão na forma de creme. Então, é o coração da cosmetologia, é a forma farmacêutica emulsão, tá? Então, nessa emulsão, você pode encontrar na forma loção ou na forma creme. Creme é uma formulação mais viscosa e loção é uma formulação mais fluida, certo? E aí, para entrar nessa área, por exemplo, da com aplicação cosmética, obrigatoriamente você precisa se aprofundar e ter essa gestão de conhecimento na forma farmacêutica e emulsão. Por isso que a emulsão é tão importante dentro do conteúdo, né, da gestão de conteúdo do profissional farmacêutico. E aí, para cosméticos, nós temos a aplicação tópica, tá? Mas para medicamentos, podemos ter aplicação tópica, aplicação oral e até mesmo aplicação parenteral, tá? Que aí é outra especialidade farmacêutica que você se aprofunda somente em emulsões de uso parenteral, né? Como a nutrição parenteral, tá? Bem, e aí, por definição, né, vocês já começaram a estudar as definições de todas as formas dentro da nossa ementa, mas não custa a gente repetir, porque a repetição é a estratégia dessa gestão de conhecimento. Então, emulsão é um sistema heterogêneo constituído de um líquido, né, disseminado no seio de um outro líquido, com ele miscível. Isso é uma definição clássica, ou seja, quando eu iniciei com vocês aquela imagem daquelas gotículas, eu tenho dois líquidos, um líquido com uma característica que pode ser, por exemplo, lipofílica dentro da gotícula, e outro líquido com a característica hidrofílica, ou seja, com afinidade em água, fora da gotícula. E aí, através do surfactante, eu consigo atrair esses dois líquidos, tá certo? E aí, por isso que eu digo que é um sistema heterogêneo. Bem, então, se esse surfactante ele não existe, né? O que é que acontece? Você tem uma alta tensão superficial. Então, você vai pegar um óleo e uma água, tá? Você verte a água no óleo e agita. Aí você vai imaginar, poxa, isso aqui vai misturar. Mas a tensão é tão elevada entre esses dois líquidos que eles são immiscíveis, eles não se misturam. Então, eles vão se separar de acordo com a densidade. Então, como o óleo, ele é mais leve, né, menos denso que a água, então ele vai flutuar. E a água, ela fica na fração inferior do recipiente, tá? E aí, como estratégia para formar essa formulação, essa forma farmacêutica emulsão, eu tenho essa tríade de água, óleo, que eu preciso unir, né? Eu preciso aproximar essa água e esse óleo. E aproximando, eu preciso de uma outra substância, que é o surfactante. Esse surfactante, ele vai ter atração pelo óleo e vai ter atração pela água. E é por isso que ele aproxima esses dois meios, deixando esses dois meios mais próximos. E aí eles não conseguem se separar. Aí é a forma que a gente faz para não ter essa separação dessas duas substâncias que não se misturam. Então, elas ficam unidas. Só que, para se separar, eu represento justamente esse diagrama, né? Essa representação geométrica, que é o triângulo equilátero. Essa é a representação que mais se adequa à teoria das emoções. Por quê? Porque a emoção, ela é a busca do equilíbrio, tá certo? Então, para essa emoção, ela não se separar, a intenção é não separar, tá? Porque pode ser que você queira, por exemplo, quando a gente formula em cosmético, óleo trifásico, por exemplo, a gente quer ter a intenção, sim, de separar, tá? Então, nós vamos ter óleos com densidades diferentes, e aí com 3 tipos de óleos com 3 densidades diferentes, então é intencional,
tá certo? Mas, no caso das emoções clássicas, por exemplo, a gente não quer que separe, quer que fique homogeneamente a olho nu, né, numa só fase. E para isso a gente precisa equilibrar, precisa ter uma quantidade de água, quantidade de óleo, em que esse surfactante consiga equilibrar essas duas fases que têm a tendência de se separar. E aí a gente começa a trabalhar mapeando o equilíbrio, a concentração dessa formulação através do triângulo equilátero. Então, por definição, né, nós temos 3 fases para compor uma emoção, né? Então, temos a fase dispersante, que a gente chama também de fase externa, também chamada de fase contínua. Temos também a fase dispersa, fase interna, também chamada de fase descontínua. E temos também a fase interfacial, que é justamente a fase que vocês viram na primeira imagem, né? Aquele círculo preto. É a fase interfacial, em que ali nós temos o surfactante. Nessa representação aqui, ó, nós temos uma emoção tipo óleo em água, em que o óleo está na fase interna, ou seja, aqui, ó, em azul, tá certo? E a água, ela está na fase externa, que está representado branco, tá certo? E a linha preta representa justamente o surfactante, que seria essa representação aqui, ó, de surfactante, o óleo interno e a água externa. Podemos ter invertido, a água fica na fase externa e o óleo na fase externa, me perdoe, e a água na fase interna. E aí nós temos uma inversão desse surfactante, em que a cabeça polar tem mais afinidade com a água e a cauda apolar mais afinidade com o óleo. E diante dessa mistura de componentes, nós podemos obter vários tipos de emoção, tá certo? E aí também, dependendo da tecnologia que a gente utilize, e concentrações desses componentes. Então, as emoções clássicas, nós chamamos de emoções grosseiras, que são emoções que aquela gotícula que eu apresentei para vocês, elas são grandes. Então, elas têm um tamanho maior do que 400 nanômetros. Então, podemos ter as emoções tipo óleo em água, ou emoções água em óleo, né? Óleo em água, a fase externa é aquosa, a fase interna é oleosa. A emoção água em óleo, a fase externa é oleosa, a fase interna é aquosa. Também pode ser representado por LH, em que é lipofílico, hidrofílico, e HL, hidrofílico e lipofílico, tá? Temos também as emoções múltiplas, em que obtemos uma emoção óleo em água, e depois incorporamos essa emoção em um outro sistema que é oleoso, né? Ou seja, que é incompatível com aquele meio externo aquoso. Então, vamos ter uma emoção óleo, água em óleo, uma emoção dentro de outra emoção. Temos também o inverso, água em óleo dentro de uma fase externa aquosa, né? Ou seja, uma emoção também dentro de outra emoção, que seria água em óleo em água. Temos também as microemoções, que são emoções menores que 100 nanômetros, certo? Essas microemoções, elas são transparentes, porque as gotículas são tão pequenas, que não conseguem desviar a luz polarizada. E aí, a formulação, ela parece ser uma solução, mas ali tem gotículas, só que elas são diminutas, do tamanho menor que 100 nanômetros. Temos também chamadas de mini-emoções, que alguns autores chamam de nanoemoções, que as gotículas ficam entre 100 a 400 nanômetros. Essas emoções têm uma aparência leitosa, parece um leite, tá? A visualização dela. E temos aí uma tecnologia mais inovadora, que são as emoções secas. Foi até tema do meu doutorado, em que a gente desenvolve uma emoção
e nós utilizamos sílicas que vão adsorver a fase aquosa, e aí nós obtemos uma emulsão seca. Também podemos obter a emulsão seca utilizando a tecnologia de liofilização ou spray dry, em que a gente também elimina todo o conteúdo aquoso dessa emulsão. Então, para que serve essa emulsão, por exemplo? Nós não precisamos utilizar conservantes nessa formulação, porque não vai ter água, né? O conteúdo aquoso é menor do que 0,5%. Então, não tem contaminação microbiológica. Isso é uma grande vantagem desse tipo de emulsão seca. E aí, como é que você utiliza? Você pode incorporar em outra formulação, ou você também pode utilizar ele na forma de pó, e aí, na forma de maquiagem, por exemplo, e aí, no momento de aplicar essa formulação sobre a pele, você umedece esse rosto, e aí a emulsão ela vai se reconstituir a emulsão original. Então, é uma vantagem para estabilizar e evitar efeito de hidrólise de alguns princípios ativos, por exemplo. Então, aqui, eu vou explicar para vocês e dar mais ênfase nas emulsões clássicas, tá? Que são as emulsões mais convencionais e é o início, né, de todo formulador, de todo galenista. Então, a primeira consideração que a gente vai fazer é sobre o agente emulsificante, né? É o coração da emulsão, vamos dizer, cada forma farmacêutica, a gente tem aqueles componentes que são específicos para dar o resultado daquela forma farmacêutica que a gente espera. Então, no caso da emulsão, quando você pensa em uma emulsão, você está pensando no creme, numa loção, então você está pensando na água, no óleo e no surfactante, que é o agente emulsificante, tá? Ou o agente tensoativo, então, todas essas denominações se referem ao mesmo tipo de componente. E a gente vê um agente emulsificante com essa característica aqui, onde a gente tem a porção hidrofílica, que a gente chama de cabeça polar, né? E temos a cauda hidrofóbica, que é justamente essa representação aqui, que vai ter mais afinidade com o óleo. Então, sempre existem essas duas porções, e por conta dessa estrutura química do surfactante, ele consegue diminuir a tensão superficial quando se mistura óleo em água, ou água em óleo. E aí, esses surfactantes, eles se dividem são classificados de acordo com a estrutura química deles. Nós podemos ter surfactantes não iônicos, exemplo de uma farmácia magistral que utilizamos bastante, o surfactante, o Polavax, tá? Que é uma cera autoemulsionável, muito utilizada em farmácia magistral, né? E temos também os surfactantes iônicos, que aí vai classificar de acordo com a carga. Então, nós temos os catiônicos, que apresentam cargas positivas. Nós utilizamos muito em condicionador capilar, para neutralizar a carga negativa que o shampoo deixa sobre o fio capilar. Nós temos também os surfactantes aniônicos, um exemplo clássico na farmácia magistral é a cera Lanetti, tá? E nós temos também o anfótero. O anfótero, ele pode ter cargas positivas ou cargas negativas, depende do pH da água no momento da manipulação, tá? Então, sempre quando a gente utiliza, por exemplo, um exemplo que nós temos são os anfóteros betaínicos, utilizados em shampoos. E aí, antes da gente corrigir a viscosidade de um shampoo, é preciso a gente corrigir um pH que a gente deseja que a formulação final, ela fique. Por quê? Porque esse anfótero betaínico, ele vai ajustar de acordo com o pH e pode influenciar na viscosidade final da formulação. Aí, quando a gente vai escolher esse surfactante, a gente precisa visualizar, né, buscar informação da estrutura química desse surfactante. Então, nós temos vários tipos de famílias de tensoativos, que nós chamamos aqui de monocaternário, em que só tem uma cabeça polar e uma única cauda polar. Nós temos os gêmeos, né, que nós temos
dois surfactantes iguais, só que eles estão ligados um ao outro. Nós temos o bolaforme, em que as extremidades são polares e no meio entre essas extremidades é apolar. Nós temos o bolaforme, também na característica de duas caudas, ou seja, com uma cauda e duas caudas apolares. Nós temos o bicaternário, que o exemplo clássico desse bicaternário é a lecitina, que nós temos uma cabeça polar e duas caudas apolares, e vocês veem que essa cauda polar, elas ficam um pouco instáveis, então a lecitina, ela tem uma característica, por exemplo, de pH abaixo de 4, ela se desnatura, então quebra a emulsão, e precisamos utilizar outros componentes para fazer enrijecer essa cauda polar, né? Ou seja, é como se a gente estivesse visualizando nossa membrana lipoproteica da célula, quando a gente utiliza esse tipo de surfactante. Nós temos também o tricaternário, que tem 3 caudas apolares e uma só cabeça polar. E aí, para que isso? Porque, de acordo com a escolha da forma desse surfactante, nós podemos ter gotículas diferenciadas. Nós podemos ter gotículas do tipo micela esférica, micélula globular, vesícula, bicamada plana, micela inversa. Professora, isso a gente vê no microscópio? Não consegue ver no microscópio, né? Porque isso aqui é uma estrutura, né, de elemento químico, tá? Então, mas de acordo com a equação em que a gente analisa a área, o comprimento dessa cauda e o volume, né, aqui, ó, volume que ele apresenta, a área da cabeça polar e o comprimento dessa cauda, então a gente consegue ter, teoricamente, a noção de que tipo de gotícula a gente vai obter. E isso é importante quando a gente vai escolher nosso surfactante. Bem, quando a gente está desenvolvendo a formulação nesses agentes, quando a gente vai analisar as nossas gotículas, o que é que a gente vai visualizar? A redução da tensão interfacial, certo? Então, de início, a gente vai estabilizar essa formulação, então, essa é a nossa primeira preocupação, ou seja, de diminuir a tensão superficial para evitar separação de fases, ou seja, separação entre óleo e água. A gente vai observar também o filme formado, então, se esse filme formado é um filme fino ou um filme espesso, tá certo? Por que isso? Quanto mais fino for esse filme, essas gotículas, elas forem ter um movimento mecânico entre elas, ou seja, um movimento browniano, que a gente precisa estabilizar na formulação, então essas gotículas vão se chocarem uma com as outras. Se esse filme da gotícula ele for fino, a tendência é que essa gotícula ela se rompa, e rompendo essa gotícula, ela libera todo o conteúdo interno, ocorrendo a separação de fases. Então, quando a gente observa aquela gotícula, a gente observa se o filme ele é fino ou se ele é espesso. Quanto mais espesso for esse filme, mais estável é essa gotícula. E também a questão da carga elétrica, principalmente quando nós estamos trabalhando com surfactantes iônicos, tá? Então, a carga que esse surfactante ele vai ter, ele pode ter interação com os componentes da fórmula, tá? Um dos componentes são os polímeros, que acho que eu vou falar já para vocês. Bem, então, quando a gente está falando de emulsões, os nossos componentes principais, como eu falei para vocês, é água, óleo e surfactante, que é o tensoativo. Só que aí, nesta formulação, nós vamos incorporar outras substâncias. Quem são as outras substâncias? Primeiro, né, o nosso princípio ativo. Então, nós temos uma forma farmacêutica que ela precisa ser compatível com esse princípio ativo. Então, como eu já falei em aulas passadas, nós precisamos caracterizar esse princípio ativo, né? E eu já mostrei para vocês como a gente caracteriza o princípio ativo. Só que
Essa formulação, muitas vezes, nós precisamos adicionar outros componentes que vão dar a estabilidade dessa formulação. Então, nós temos componentes que dão a forma farmacêutica, que eu falei para vocês, que é a água, o óleo surfactante, que são os componentes característicos para formar uma emulsão. Precisamos do princípio ativo, que é o componente que vai dar a atividade dessa formulação, e os outros recipientes são os componentes que vão dar a estabilidade ou atrair o consumidor a esta formulação. Então, por exemplo, os espessantes e os conservantes são os componentes que vão dar estabilidade a essa formulação. Então, os espessantes, como a gente viu na aula de GES, são os polímeros. Eles são agentes de viscosidade. Obviamente que a concentração que eu coloco numa emulsão pode não ser a mesma concentração que eu coloco desse espessante que eu coloco para obter a forma gel, tá? Então, eu posso utilizar uma concentração mais reduzida somente para garantir a viscosidade desse sistema. Não necessariamente aumentar a grande concentração de óleo nessa formulação para aumentar a viscosidade da formulação. Eu posso diminuir a concentração de óleo e aumentar a viscosidade através do espessante. Então, eu aumento a viscosidade da minha fase aquosa, né? Porque esse espessante é como se eu estivesse fazendo a forma farmacêutica gel, tá certo? E aí ele aumenta a viscosidade da minha água. E aí eu vou estabilizar, ou seja, eu vou aprisionar minhas gotículas na malha do espessante, tá? E aí eu tenho os conservantes. Por que os conservantes? Porque eu estou utilizando água, porque eu estou utilizando óleo nessa formulação. Então, esses conservantes, eles podem estabilizar meu óleo, tá? E podem estabilizar a minha água, ou seja, estabilizando o meu princípio ativo. E aí, componentes também que vão atrair meu público, né, meu consumidor, que é o quê? Aromatizantes, tá? Ou flavorizantes, dependendo da destinação que eu quero dessa formulação. Aromatizantes é quando eu estou relacionando ao gosto, tá certo? Os flavorizantes é quando eu quero relacionar somente o cheiro. E aí eu vou atrair, né, meu consumidor para essa formulação. E corantes também, porque a cor, né, também é atrativo. Então, se eu coloco um aromatizante com gosto de morango, automaticamente meu cérebro vai associar que a formulação tem que ser rosa, para associar um morango, certo? Então, por isso que eu coloco o meu corante. E aí, eu preciso analisar cada componente. Então, minha água, eu utilizo como veículo, geralmente, principalmente se a minha formulação, a minha fase externa dessa formulação for água, ou seja, óleo em água. Eu tenho meus componentes oleosos, que é a minha fase oleosa, que eu vou classificar esses óleos como emolientes, que aí vocês já entenderam a definição de emolientes na aula passada. Emulsificantes, que é o meu surfactante, ou seja, eu tenho uma tríade para formar a emulsão. Aí eu venho com os outros componentes e atividades específicas, que são os espessantes, que eu também chamo de agente de consistência, tá? Meu umectante, tá? Que eu posso utilizar esse umectante, por exemplo, para solubilizar meu princípio ativo, que ele pode ser chamado também de agente de solubilidade, e tem o meu princípio ativo, que vai dar eficácia à minha formulação. Os estabilizantes que eu posso utilizar também, né, além do polímero, eu posso utilizar agente sequestrante, como exemplo o EDTA, que ele vai quelar ferro, vai quelar os metais pesados, tá? Tem os antioxidantes, como, por exemplo, o butilhidroxitolueno, que é o BHT, utilizo bastante para evitar a rancificação dos óleos. E tenho também os conservantes. Esses conservantes podem ser os antifúngicos, como, por exemplo, o propilparabeno, que vai evitar a contaminação fúngica da formulação. E tenho também o conservante para evitar que algumas bactérias se proliferem na minha formulação, como, por exemplo, o metilparabeno. Então, esse metilparabeno vai conservar a minha fase aquosa,
E aí, os modificadores das características organolépticas são as fragrâncias, corantes, posso utilizar outras substâncias, como perolizantes, para dar aquele efeito pérola, ou pacificantes, como, por exemplo, o dióxido de titânio, para dar aquele efeito branco, esbranquiçado na minha formulação. Então, vem todos os outros aditivos, que aí vocês passam a ter mais experiência nessa formulação quando vocês começam a analisar os componentes de cada formulação que atraem vocês. Aí, como emolientes, né, eu preciso saber escolher que tipo de fase oleosa eu vou utilizar, tá certo? Então, eu posso escolher pela espalhabilidade, eu posso escolher pelo toque, né, se eu for utilizar esse produto para uso tópico, então eu quero um óleo que não seja tão pegajoso, que espalhe facilmente, que absorva, tenha uma absorção, ou então, se eu quero que essa formulação seja uma formulação que promova um grande deslizamento, então também posso utilizar que ele lubrifique um pouco mais, ou seja, que ele retenha mais a água nessa pele. Posso escolher essa fase oleosa de acordo com a viscosidade também, porque quanto maior a concentração dessa fase oleosa, mais viscosa vai ser a minha formulação, então eu vou ter mais característica de creme do que loção. Então, loção, eu vou ter uma concentração maior de água e menor de óleo. Creme, eu vou ter uma concentração maior de óleo e menor de água, tá? Bem, então, eu tenho uma gama de produtos emolientes disponíveis aí no mercado. Eu tenho os hidrocarbonetos, tá? Que eles são mais oclusivos, eles são extremamente oleosos, tá? Que nós utilizamos muito para manipular pomadas, por exemplo, mas também podemos utilizar na nossa formulação de emulsão, sem nenhum problema. Nós temos os triglicerídeos, né? Que são obtidos de origem animal ou origem vegetal. Nós temos os ésteres de ácidos ou de álcools graxos. Esses são mais compatíveis com a fase aquosa, né? Porque ele já vai ter uma certa característica surfactante, mas ele em si só, ele pode ser utilizado como emoliente, como fase oleosa, tá? Eu tenho os álcools graxos, que podem ser saturados e insaturados. Lembrar que os insaturados, toda fase oleosa insaturada, ou seja, que tem duplas ligações, eu tenho que incorporar antioxidante para evitar a rancificação e melhorar a estabilidade desse óleo. Eu tenho os ácidos graxos, os éteres e silicones, né? Quando eu quero uma emoliência mais leve, então eu utilizo com uma textura mais agradável, eu utilizo os silicones. E aí, dentro dessa escolha também, né, desses óleos, ele está relacionado também com a escolha do tensoativo. E para escolher o óleo e escolher o tensoativo, eles precisam ficar coerentes com o equilíbrio hidrófilo-lipófilo, que eu também posso chamar de balanço hidrófilo-lipófilo, que é o HLB, ou também chamado de EHL. Ou seja, a escolha do meu tensoativo, ele tem que corresponder ao EHL do meu óleo, que é o emoliente. Eles precisam estar compatíveis com o mesmo EHL. Então, eu descubro o EHL do meu óleo, tá? Um dos parâmetros da escolha da fase oleosa. Eu posso utilizar até mais de um óleo, mas eu preciso, por média ponderada, compreender qual é o EHL final da mistura desses óleos. Que eu posso até depois mandar um exercíciozinho para vocês entenderem como é que eu faço o cálculo do EHL do óleo e EHL do surfactante. Eu posso colocar depois lá na sala de aula. Bem, então, essa escolha do meu surfactante vai depender do EHL do meu óleo. E aí, eu escolho esse surfactante por dois caminhos, tá? Esse EHL, ele foi estabelecido por Griffin, que foi o autor que publicou, né, essa teoria do balanço hidrófilo-lipófilo, ou seja, que eu só obtenho uma emulsão quando eu tenho esse equilíbrio.
Então, essa é a teoria básica de se obter uma emoção, tá? Então, eu preciso deixar esse equilíbrio igual do meu emoliente e do meu surfactante. E esse equilíbrio, o hidrófilo lipófilo, ele vai de uma escala de 0 a 50, tá? Que eu vou mostrar para vocês as classificações por essa escala. Dentro do meu surfactante, eu posso fazer por 2 cálculos esse cálculo do EHL. Se eu utilizar surfactante utilizando polietileno glicol, então eu utilizo essa primeira formulação, que é a porcentagem do peso do dióxido de eteno da molécula, né, ou seja, do polietileno glicol. Então, quantos óxidos de eteno eu tenho nesse surfactante, para transformar isso em porcentagem. E aí eu divido por 5, isso é aplicado somente para os polietileno-glicóis. E aí, como a maioria do surfactante, eu utilizo o índice de saponificação e o índice de acidez. Então, eu calculo o índice de saponificação do meu surfactante, o índice de acidez também, e eu aplico nessa fórmula, 20 multiplicado por 1 menos índice de saponificação dividido por índice de acidez. E aí eu tenho o HLB do meu surfactante. Eu posso também ter esse resultado e esse valor através do meu fornecedor. O fornecedor de matéria-prima, ele já de cara, no certificado de análise dele, ele também coloca o HLB do surfactante. E eu também tenho esses resultados em livros, tá? E em artigos publicados também. Então, aqui eu trouxe para vocês os mais usuais surfactantes mais utilizados com os seus respectivos HLB. Então, aqui eu tenho da série SPAM 85, SPAM 60, SPAM 20, tem o PEG 400, né? E os polissorbatos 20, 60 e 80, que também são chamados de Twin 20, 60 e 80. E aqui os resultados do HLB de cada um deles, tá? Esse resultado de HLB, eu posso classificá-los também de acordo com a característica do meu óleo, tá? Então, quando eu tenho, como eu falei para vocês, a escala vai de 1 a 50. Quando eu tenho um valor de HLB muito baixo, eu tenho uma característica mais oleosa. Quando eu tenho um valor de HLB mais elevado, eu tenho características mais hidrofílicas. E aí, devido a essa escala, classificamos os tipos de surfactantes e a escolha desses surfactantes de acordo com o HLB. Então, por exemplo, se quisermos manipular formulações em que a fase externa é oleosa, né, ou seja, água em óleo, nós selecionamos surfactantes com HLB mais reduzido, entre 3 e 6. Por quê? Porque eu vou ter uma concentração maior de óleo, e aí o EHL final desse óleo que eu escolhi, ele tem um EHL baixo, para eu poder ter a fase externa oleosa. Isso é uma das teorias que nós aplicamos para emulsões. Temos também a característica de agentes molhantes, como a gente viu na aula de suspensão. Então, nós escolhemos surfactantes que o HLB fique entre 7 e 9. Temos também os antiespumantes. Então, quando a gente não quer que aquela formulação forme espuma, então quebramos a espuma com surfactantes, principalmente que tenham HLB abaixo de 3, tá? Ou seja, a espuma, ela vai quebrar rapidamente com surfactantes extremamente oleosos. Quando queremos ter uma emulsão óleo em água, ou seja, já tem uma característica mais hidrofílica, nós escolhemos surfactantes com HLB a partir de 8, tá? Entre essa faixa de 15 e 18, nós podemos utilizar esses surfactantes com características solubilizantes. E aí, nós temos surfactantes que, as emulsões que nós temos com gotículas muito reduzidas, muito pequenas, nós procuramos solubilizar, né, essa formulação, e nós utilizamos surfactantes com entre essa faixa de EHL.
E os detergentes podem ter entre 13 a 15, mas os laurios, por exemplo, o lauril sulfato de sódio, por exemplo, tem um EHL 40, que já é extremo hidrofílico. E é por isso que nós temos muita dificuldade de incorporar óleos que não são esterificados em shampoos, por exemplo. Porque o EHL de surfactantes para manipular shampoos, eles são extremamente elevados, apresentam uma característica extremamente hidrofílica, com EHL de 40. Bem, e aí, nós podemos escolher, né, o nosso surfactante por teoria, tá certo? Que aí a grande dificuldade da gente obter, porque assim, para a gente escolher a tríade, né, água, óleo e surfactante, é muito difícil na escolha do óleo você ter um surfactante exato, né, que ele tem o mesmo HL, o surfactante, o mesmo HL do óleo, né? Aqui vocês estão vendo a variação que tem. Então, geralmente, a gente utiliza mais de um surfactante, e aí a gente faz uma média ponderada para encontrar o surfactante do óleo. Então, é justamente isso que a gente chama de HLB crítico, né? Então, o que seria o HLB crítico? O HLB crítico, nós calculamos o EHL, o equilíbrio hidrófilo-lipófilo do óleo, né? Ou buscamos lá na teoria, tá certo? Esse EHL a gente pode calcular pelo índice de saponificação e índice de acidez, ou então buscar na literatura, que muitos deles já têm publicado na literatura, tá certo? E aí a gente faz uma média ponderada, porque nós não vamos ter, ó, por exemplo, se a gente utiliza a lanolina, nós queremos uma formulação, uma emulsão água em óleo, e que o meu óleo, minha fase oleosa, é lanolina, que eu tenho um EHL 8, tá certo? Então, eu vou voltar aqui na tabela, e aqui vocês vão ver que eu não tenho nenhum surfactante que tenha exatamente um EHL 8. Então, eu vou fazer uma média ponderada. Então, eu vou escolher um surfactante que tem um EHL menor que 8 e um surfactante que tem um EHL maior que 8. Sempre assim, tá certo? Posso, professor, escolher, por exemplo, esse surfactante, ele é um pouquinho maior do que 8? Pode também, tá certo? Mas o interessante é você escolher, assim, bem extremo, porque você vai utilizar uma quantidade bem relativa de um e de outro. Então, aqui a gente faz uma média ponderada, tá certo? O EHL crítico, que a gente chama crítico, é o 8, ou seja, é o que a gente quer. E aí a gente faz a relação, né, da proporção de um com a proporção de 8, ou seja, de outro. Ou seja, por exemplo, o monoestearato de sorbitano, ele tem um EHL 4,7. E o monoleato de polioxetileno de sorbitano, 20, ele tem EHL de 15, né? Então, eu pego o EHL de um, mais o EHL, vezes o EHL dele, proporção de um vezes o EHL dele, mais a proporção de outro vezes o EHL do outro, que é igual a 8, tá certo? Eu sei que aqui fica um pouco complicado de vocês, de cara, compreenderem essa equação de média ponderada. Então, para facilitar a vida de vocês no cálculo DHL crítico, eu vou enviar para vocês o exercício com perguntas e respostas, e aí vocês vão, aos poucos, podendo compreender. E aí, qualquer dúvida, vocês podem tirar em um segundo momento. A outra opção da escolha do EHL é em bancada, aí seria em laboratório. Então, primeiro a gente faz o cálculo teórico do EHL crítico, então a gente já vai ter uma ideia, mais ou menos, de quanto de água, óleo e surfactante a gente inicia a nossa formulação, tá certo? E depois a gente vai fazer o cálculo na bancada, a prática na bancada. Então, a gente utiliza o diagrama ternário, tá certo? Para visualizar, e a gente sai mapeando cada região, tá certo? E aqui a gente vai alterando a concentração da água,
a concentração do óleo e a concentração do surfactante. E aí, a soma de todos eles precisa dar 100%. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar 5% de parafina, por exemplo, tá? 15% de surfactante, tá certo? E aí, 80% de água, tá certo? E aí, a gente começa a mapear cada região desse diagrama ternário, variando a concentração. Então, dentro de cada região dessa, nós podemos ter emulsões grosseiras, emulsões instáveis, ou seja, quebra, né, porque o surfactante não fez o efeito. Podemos ter emulsões clássicas, tá, bem finas, com as gotículas bem reduzidas, tá. Podemos ter emulsões translúcidas, quando aumentamos bastante a concentração do surfactante. Podemos ter as micelas também, que também é translúcida, quando aumentamos bastante a concentração do surfactante. Então, aqui a gente pode explorar em bancada, variando a concentração de cada componente principal para obter essa formulação. Depois que a gente entende a concentração de água, de óleo e de surfactante, aí a gente vem com os outros componentes da formulação, tá? Que são os espessantes, que são os conservantes, que são os flavorizantes, os corantes e o princípio ativo, como também o umectante. Mas antes de tudo isso, a gente precisa equilibrar a água, o óleo e o surfactante. A gente faz isso mapeando no diagrama ternário as concentrações, variando cada concentração. Bem, aqui está o exemplo, tá certo? Que eu acabei de falar, tá? Para vocês. Aí a gente encontra cada região aqui do diagrama ternário, a gente vai encontrar um ponto. E esse ponto que cruza vai ser um tipo de emulsão que a gente vai obter. E aí, esses tipos de emulsões que obtemos, um dos autores que eu vou mostrar agora a referência para vocês, que é uma referência clássica, classificou como Winson, tá? Então, podemos ter o Winson 1, o Winson 2, o Winson 3 e o Winson 4. E cada classificação dessa, nós temos um equilíbrio diferenciado dessa emulsão. Então, nós temos o Winson 1, quando nós temos um excesso de óleo nessa formulação, então aumentamos bastante a concentração de óleo. Então, esse óleo, ele vai estar em equilíbrio com toda a fase emulsionada. Então, nós temos óleo que formou a emulsão, mas óleo em excesso. E aí, você vai ter, sobre a emulsão, uma fase oleosa. E aí, a gente caracteriza como excesso de óleo. Aí a gente caracteriza como o Winson 1. Nós podemos ter o Winson 2 quando nós temos uma fase aquosa, também chamada bifásica, né, constituída como uma fase aquosa em equilíbrio com a emulsão. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente colocou um excesso de água. Todo o óleo foi emulsificado com uma quantidade de água, mas colocamos muita água ainda. Então, vai ficar na fase inferior dessa emulsão, uma quantidade de água. E aí a gente sabe que nessa formulação ela está desequilibrada, porque ela está com excesso de água. Então, a gente volta a formulação para reduzir a água. Quando a gente reduz a água, a gente pode aumentar em surfactante ou pode aumentar em óleo. Temos o Winson 3, que nós temos 3 fases nesse Winson 3, com excesso de óleo, um excesso de água, e aí a emulsão entre eles. E essa emulsão entre eles, vamos precisar fazer um ajuste, né? Ou seja, nesse caso, precisamos aumentar o surfactante, porque estamos com excesso de água, excesso de óleo e um excesso de água, tá? E o Winson 4, nós temos uma emulsão completamente homogênea, ou seja, atingimos o equilíbrio. Conseguimos equilibrar o óleo, a água e o surfactante. Aqui está a imagem para vocês, quem quiser ler mais aprofundado, eu trouxe, clássico esse artigo, tá certo? Microemulsões, estrutura e aplicações como sistema de liberação de fármacos, tá? Então, é um artigo de 2004, mas é um artigo muito clássico e que é muito interessante para o aprendizado, porque ele explica exatamente o que a gente obtém na bancada, na prática, quando a gente trabalha com esse triângulo equilátero.
Aqui, ó, na figura 1, nós temos o INSO 1, em que você tem um excesso de óleo e a fase emulsionada aqui. Porque o óleo ele está em cima, a gente sabe que é óleo, porque a densidade é menor do que a emulsão. Aqui nós temos o INSO 3, ó, em que nós temos excesso de óleo, excesso de água e a fase emulsionada. Aqui nós temos o INSO 2, com excesso de água e a fase emulsionada, tá? E aqui nós temos a macroemulsão. Ela está, ó, uma emulsão equilibrada, uma emulsão opaca, tá certo? Ou seja, com gotículas maiores do que 400 nanômetros, porque nós temos aqui, ó, uma emulsão esbranquiçada. E aqui nós temos uma microemulsão, que parece uma solução, tá certo? Com gotículas tão reduzidas, né, menores que 100 nanômetros, que a luz polarizada não consegue desviar aqui, ó. E aí nós temos uma emulsão clássica, ou uma microemulsão, desculpa. Aqui, ó, eu trago para vocês uma publicação nossa, dos nossos estudantes, né, de TCC, da nossa, que agora é nossa funcionária, né, nossa servidora pública, que é Maria da Glória, e comigo nós fizemos esse artigo, que é a microemulsão de cetoconazol para incorporação em shampoo. Qual foi o objetivo aqui, né? Quem está dentro da área, ou até os próprios clientes que utilizam muito shampoo de cetoconazol, sabem que na embalagem tem escrito, agite antes de usar, né? E também o cetoconazol, ele tem um problema que todo formulador, ele procura mascarar, né? Que é a mudança de coloração. O shampoo de cetoconazol, ele, com o tempo, ele vai ficando rosado, ou seja, começa a ocorrer oxidação nessa formulação, oxidação do cetoconazol. E aí, todo formulador procura evitar essa oxidação utilizando agente antioxidante, né, como metabisulfito de sódio, por exemplo. E aí, nós fizemos uma nova proposta, né, por que não tornar esse cetoconazol numa microemulsão, deixar ele micronizado, né, e aí, nós trabalhamos com o diagrama ternário, e aí nós mapeamos toda essa formulação, observamos que, para obter a microemulsão, precisaríamos utilizar uma grande carga de surfactante para deixar a formulação na forma de microemulsão, que aí é justamente essa formulação aqui, tá certo? Bem, e aí foi bem interessante essa publicação. Outra publicação aqui que nós tivemos o objetivo aqui, já também trabalhamos com diagrama ternário, mas o principal objetivo aqui desse outro trabalho foi de sustentabilidade, né? Essa foi a nossa ideia, em que um dos pedidos do nosso vice-diretor, do nosso centro, Marciano, ele pediu para a gente dar uma solução para o óleo de fritura ali que estava sendo armazenado no restaurante universitário, e ele não sabia qual destino dar para esse óleo de fritura. Então, nós propomos uma pesquisa, né, que a proposta é transesterificar o óleo de fritura, né, e aí, com esse óleo transesterificado, a gente pode otimizar esse óleo, utilizando como rejuvenescedor, por exemplo, ou utilizando esse óleo como um co-surfactante, ou até como um surfactante. E aí, a gente também fez um trabalhozinho de diagrama ternário, fazendo pilotos com variações de 10, 5, 3%, primeiro do óleo de soja, que foi o óleo de fritura utilizado, original, e em seguida, a mesma coisa nós fizemos com o óleo de fritura. E aí está a nossa publicação de capítulo de livro. Ou seja, cada ação que você faz para solucionar algum problema. Esse problema pode ser um problema diretamente do consumidor, tá certo? Ou um problema de uma empresa. Bem, da onde vier a sua ideia, você pode desenvolver
o seu trabalho, né, a sua ação. E aí, levando tudo isso em consideração, né, quando a gente aplica esses surfactantes, existem algumas regrinhas, né, de surfactantes que a gente segue para otimizar nossa formulação. Então, por exemplo, se a gente quer gotículas muito pequenininhas, nós buscamos surfactantes com HL entre 15 e 18, tá certo? Podemos utilizar essa regrinha de utilizar 3 a 5 vezes a quantidade de surfactante maior do que a de óleo, né, para conseguir uma boa solubilização, tá certo? Isso aí é um plus que podemos fazer. Podemos também misturar o surfactante com a fase, antes da adição da fase aquosa, né, misturar o surfactante juntamente com o óleo, antes de verter a fase aquosa no óleo. E aí, também fazer a relação do surfactante com a viscosidade do sistema, que aí podemos relacionar com a concentração de óleo e com a concentração de polímero, tá? Bem, nós estabilizamos essa emulsão quando reduzimos o tamanho dessa gotícula, tá certo? E também quando aumentamos a viscosidade dessa formulação, que essa viscosidade pode ser aumentada por óleo, pode ser aumentada também pelo polímero. É a forma da gente estabilizar essa formulação. Existem outras regras também. Quando a gente está preparando, eu vou passar um vídeo aqui para vocês de preparação de uma emulsão dentro de um laboratório, mas eu já vou passar aqui para vocês essas regrinhas, né? Quando a gente está preparando a emulsão, o que é que a gente faz? A gente pega todos os componentes que têm característica aquosa, coloca num recipiente, num becker de vidro, caso seja uma farmácia magistral, um becker de vidro com todos os componentes de fase aquosa e outro becker com todos os componentes de fase oleosa, tá certo? Levamos ao aquecimento primeiro a fase aquosa. Então, essa fase aquosa, ela vai aquecer até solubilizar todos os componentes dessa fase aquosa, tá? E aí, essa fase aquosa, a gente leva para aquecer primeiro. Por quê? Porque ela demora para chegar à temperatura. E aí, depois, quando a fase aquosa tiver a 60 graus Celsius, por exemplo, nós colocamos a fase oleosa para aquecer. Essa fase oleosa, ela pode aquecer até um pouco mais do que a fase oleosa, de 5 a 10 graus. Bem, mas quando as duas fases alcançarem a temperatura de 75 graus Celsius, nós vamos verter a fase aquosa na fase oleosa. Geralmente, a maioria dos formuladores fazem isso, verte a fase aquosa na fase oleosa. E aí, a gente segue na homogeneização e obtém a emulsão, tá certo? Por que a gente não aquece o óleo primeiro? Porque o óleo, ele chega na temperatura de 75 graus Celsius muito rápido, e quando a gente tira do aquecimento, ele também diminui a temperatura muito rápido. Então, esse óleo, ele sempre é aquecido quando a fase aquosa chega a 60 graus Celsius, tá? E aí, a gente homogeneiza os dois quando os dois alcançarem 75 graus Celsius. Isso é uma das técnicas de obter uma emulsão, tá? E aí, se a gente quiser acrescentar uma essência, um perfume, alguma coisa desse tipo, nós precisamos diminuir, deixar agitando essa formulação. Quando chega mais ou menos a 50 graus Celsius, aí a gente pode colocar uma essência. 50 graus Celsius ou menos, tá? Aí a gente coloca a essência para aromatizar aquele produto. Bem, eu vou colocar aqui para vocês esse vídeo. Vou trocar a tela de compartilhamento para colocar esse vídeo. Se vocês não escutarem, por favor, me informem. Vamos iniciar a manipulação de um creme. O ativo é um ácido retinóico, é um princípio ativo controlado pela portaria 344. O princípio ativo é pesado previamente, realizar a trituração do ácido retinóico,
Adicionar o solvente à formulação. Mexer em movimentos circulares até a completa diluição. Incorporar o ativo à base em movimentos circulares. Ao fim da formulação, verificar o pH. Nesse caso, usa-se a fita para verificação do pH. Adicionar a essência. Envasar o creme em embalagem adequada. O creme que foi manipulado tem como princípio ativo o ácido retinóico, por isso ele deve ser envasado em bisnaga de alumínio, evitando a fotodegradação. Efetuar o fechamento da bisnaga de alumínio. Está pronto o creme manipulado. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Tire suas dúvidas e continue os seus estudos. Até a próxima! Bem, esse vídeo está publicado no portal Educação. E aí vocês têm esse link disponível, tá certo? Então, eu coloquei esse vídeo para vocês visualizarem como é que faz na farmácia magistral. E aí você tem um creme base já pronto, que nesse caso é um creme não iônico, né? Um Polavax, por exemplo, que vai ser menos, não vai ser compatível, né, com o ácido retinóico. E aí o creme base ele já está pronto. Então você vai ver a receita do médico, você vai solubilizar esse princípio ativo e vai incorporar no creme base, né? Escolhe a embalagem final, lacra e rotula. Então ali ele segue exatamente como uma farmácia magistral faz. Bem, mas você tem a opção também de criar essa formulação. E quando a gente cria essa formulação, a gente tem sucesso e também tem os erros, né? Nem sempre a gente consegue essa emulsão, como vocês viram, né, de uma só fase, tá certo? Às vezes existe esse excesso de óleo, esse excesso de água, e aí a gente tem que equilibrar, né? O segredo da emulsão é equilibrar todas essas fases, tá certo? E por isso que eu compartilhei aqueles artigos que a gente publicou para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha. Vou compartilhar agora para vocês um vídeo concedido pelo nosso parceiro, que é a Anfarmag, de como você vê uma emulsão ela se tornar instável, certo? Bem interessante esse vídeo. Deixa eu compartilhar aqui. Olá, sou Ana Lúcia Povreto Sério. e vamos fazer agora nosso momento de dica farmacotécnica. Nossa dica de agora é aditivação de alta carga oleosa em emulsão base. Quantas vezes não apareceu na sua bancada Bem, tá travando. uma prescrição de uma preparação de uma carga oleosa tão grande Bem, deixa eu ver aqui se ele... em creme que você vai aditivando... Reiniciar, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Vou reiniciar para ver se ele... Só um minuto.
Às vezes volta, né, quando a gente passa assim. Acho que é a minha internet tá ruim. Bem, eu vou sair e vou entrar novamente para ver se pega, para vocês assistirem melhor. Que é bem interessante esse vídeo. Só um minuto. Agora vai pegar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Olá, sou Ana Lúcia Povreslo e vamos fazer agora nosso momento de dica farmacotécnica. Nossa dica de agora é aditivação de alta carga oleosa em emulsão base. Quantas vezes não apareceu na sua bancada uma prescrição de uma preparação de uma carga oleosa tão grande em creme que você vai aditivando, 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 chega no final, agita, tritura e usa os equipamentos que você tem de homogeneização, dali a pouco começa todo o óleo separar-se imediatamente. Quando é imediato é maravilhoso, né? Porque você vê, tem a oportunidade de corrigir. O problema é quando a separação é tardia. Mas enfim, como é que a gente corrige isso? Então tem algumas formas de corrigir. Geralmente se lança a mão de um tensoativo, né? Com o objetivo de fazer emulsionar as partes, né? Que tem uma base emulsionada, que pode ser aniônica, pode ser não iônica, né? Um creme base, e uma carga oleosa maior do que a sobrecarga de tensoativo que aquela base tem, que aquela base galênica tem, consegue emulsionar. Então tá faltando tensoativo. Aí um probleminha dessa técnica é que quando eu adiciono um tensoativo, geralmente é mais adequado eu escolher um tensoativo não iônico, um polissorbato, pode ser um polissorbato 20, um polissorbato 80, ou, né, conhecido também como twin, e não iônico, porque o não iônico não vai interferir na minha base galênica, que pode ser aniônica, pode ser não iônica. As catiônicas são os condicionadores, tá? Então geralmente é aniônico ou não iônico. Então o uso do polissorbato é bastante interessante nesse caso. Só que a hora que você põe um QS desse emulsificante na preparação para emulsionar a carga excessiva oleosa que está ali presente, esse óleo vai entrar para dentro da micela, na fase interna da emulsão, né? Ele é líquido, então ele vai desarranjar aquele equilíbrio que dá aquela viscosidade para a preparação, que é causado pela cera presente no autoemulsionante, na cera autoemulsionante, né? Então, quando a gente vai fazer a emulsão, a gente tem uma cera autoemulsionante, que é uma combinação de ésteres de cadeia um pouco mais longa, né? Que dá uma viscosidade, que são ceras que têm aquela dureza. Aí, quando associados com a fase aquosa, vão emulsionar, que já tem emulsionante presente ali, e aí dá aquela consistência. Então, se eu ponho nessa minha fase interna, que é a fase oleosa, né, que as nossas bases são quase todas óleo em água. Aí eu adiciono mais éster ali, né, mais óleo, e esse óleo tem uma viscosidade baixa,
Então, o que vai acontecer com essa preparação? Eu vou conseguir emulsionar, só que o meu creme vai ficar fluido, não raramente, né? Aí eu tenho 2 problemas para corrigir. Um, para emulsionar essa carga alta oleosa. Segundo, eu tenho que garantir uma viscosidade, né? Eu tenho que garantir uma consistência para essa preparação, a não ser que eu queira uma loção bem oleosa, tá certo? Então, esse que é o nosso objetivo aqui com essa aula. Então, emulsão, composição básica de uma emulsão, independente se você prepara a sua emulsão na farmácia ou se você compra pronta a sua preparação. Se você preparar na farmácia, você vai conseguir muito mais chances, né, de mexer nessa preparação. Então, fase aquosa, onde eu tenho o veículo é água, aí vai o umectante. O espessante de fase aquosa sempre eu tenho um polímero, né? Pode ser um Aristoflex, um Carbopol, pode ser um Amigel, pode ser um Natrozol. O polímero que você quiser, que ele vai garantir a viscosidade da fase aquosa. Quelantes conservantes, que são, falo que é kit obrigatório, né? Quelante, conservante e antioxidante, precisa ter. E o princípio ativo que geralmente a gente adiciona depois. Na fase oleosa, veja, a gente tem os emolientes, que são as ceras e os óleos, já quando a gente faz a preparação base da emulsão. Ou quando você compra uma emulsão pronta, você já tem os emolientes. Agentes de consistência ou espessantes da fase oleosa. O que são esses agentes consistentes, de consistência ou espessantes da fase oleosa? Então, pode ser cera de abelha, pode ser um álcool cetílico, um álcool estearílico. Quanto mais carbono tiver na cadeia, mais dura é a cera. Então, depois da preparação, maior consistência vai ter essa sua emulsão. Uma das formas da gente corrigir a consistência de uma emulsão a partir da fase oleosa é adicionando uma maior carga de ceras, por exemplo, 5% a mais de álcool cetílico numa emulsão, né? Aí, então, eu estava lá com a minha base pronta, que pode ser aniônica ou pode ser não iônica, né? Os catiônicos, aniônicos são bases prontas que são preparadas com tensoativos aniônicos, tensoativos que têm carga negativa. É o caso do creme Lanetti, por exemplo. O creme Lanetti é uma associação de álcool cetílico e estearílico e um tensoativo à base de sulfato, né? Assim como são os shampoos, lauril, éter, sulfato de sódio. Então, sulfatos, lembra? SO4, tem 2 cargas negativas, então ele é aniônico. Os aniônicos, os emulsionantes, né, aniônicos, formam emulsões aniônicas. E são um pouco mais irritantes para a pele, mas são bastante resistentes a diferenças de pH e tudo mais. Os emulsionantes não iônicos são aqueles que não têm carga, né? Ou as cargas são neutralizadas. Então, essa não presença de carga faz com que essa seja uma base mais compatível com outras substâncias, porque quanto menos cargas elétricas eu tiver, menor a chance de reações químicas, ou seja, maior a compatibilidade dessa preparação. Então, nós vamos fazer aqui na nossa prática uma sobrecarga de óleo. Eu trouxe óleo de abacate, que é um óleo bem pesado, para a gente aditivar num creme não iônico. E depois, como fazer para corrigir isso? Corrigir essa sobrecarga, garantindo emulsibilidade, né? Emulsão, não sei se existe essa palavra, garantindo a emulsão desse óleo e a viscosidade, né? A consistência dessa preparação. Vamos à prática? Eu trouxe aqui, então, para esse tema sobre carga oleosa em creme, né? Dá para ver aí que a gente tem, eu trouxe óleo de abacate num creme não iônico, numa concentração alta de óleo, de tal forma que você pode agitar, você pode pôr no agitador mecânico, você pode pôr no equipamento, você pode pôr no ultrassom. Ultrassom é ruim. E isso daqui não mistura, então você vai ter que corrigir. Aí a alternativa primeira que vem à mente para corrigir isso daqui é adicionar um polissorbato, né? Um tensoativo não iônico, que ele vai fazer essa fase oleosa aí para dentro da micela, né? E vai corrigir. Só que o óleo é líquido, então ele vai mexer com a viscosidade da preparação também, né? Com a consistência. Nós fizemos algumas videoaulas falando sobre a adsorção de óleo com aerosil. Então, uma forma da gente corrigir essa preparação e ainda manter
a consistência da preparação é, primeiro, adsorver esse óleo. Eu tô vendo aqui, não sei se você consegue ver aí, ó, mas tem lugar que dá pra gente ver uma lagoazinha. Dá pra ver, né? Ó, o óleo se separando da preparação. Então, eu vou adsorver esse óleo primeiro com aerosil e depois completar o emulsificante não iônico para a gente fazer ele entrar para a emulsão, né? Então, tá aqui o aerosil. Vamos fazer a adsorção desse óleo. Nesse caso, é QS mesmo, porque é um adjuvante farmacotécnico para a preparação, para a gente conseguir estabilizar essa preparação. O aerosil, ele vai dar viscosidade para esse óleo. Olha, já até começa a melhorar a incorporação. Ele vai dar viscosidade para esse óleo, tornando mais viscoso. A hora que ele entrar para a fase interna da emulsão, não vai quebrar tanto a consistência da emulsão. Ó, dá para ver que ele já até começa a melhorar a mistura, né? A homogeneização aqui com o creme não iônico. Ainda fica separado, dá para ver, né? Mas nós já conseguimos eliminar aquela quantidade excessiva de óleo que dava para ver ele se separando da preparação. É QS, gente. QS até parar de ver, né, de separar o óleo da preparação. Agora, eu vou usar o emulsionante. Vou usar um polissorbato 80. Deixa eu fazer força aqui para abrir, que eu fechei o frasco forte demais. QS também, né? Então, QS de polissorbato 80. Deixa eu colocar aqui. Para você ver que a emulsão começa a ficar homogênea. Começam a sumir os grumos e vejam, a gente não perde a consistência da preparação. Dá pra ver aí? O creme ficou homogêneo, não tem mais aqueles grumos. E como diria meu filho na aula de química dele, vai lá. Bem, então aqui vocês estão vendo, né, a importância de conhecer, né, cada componente da formulação, né. Obviamente, né, que quando a gente vai fazer a preparação, a gente não vai colocando, né, um pouquinho de um pouquinho de outro, né, a partir de cada receita que vai chegando. Não, não é assim, né, cada formulação tem o seu procedimento operacional padrão, tem um pó. Mas aí é um vídeo que mostra, né, como a gente passa a conhecer cada componente, escolher o tipo de componente, né, como também a concentração que ele vai na formulação, né, e aí a gente coloca a composição, né, bem corretazinha, que eu vou aqui mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhando na nossa tabelazinha. Bem, deixa eu continuar aqui. Esse vídeo eu já mostrei. E aí a gente vai, aí vocês passaram a ver nesse vídeo, né, a importância de ter a estabilidade dessa formulação, ou seja, a gente não ter essa quebra, né, do óleo, a quebra da água, a gente precisa ter uma formulação homogênea, né, e aí a gente analisa o estudo, faz o estudo de estabilidade. Esse estudo de estabilidade determina o prazo de validade dessa formulação. E para determinar o prazo de validade, a gente faz a análise organoléptica, fisicoquímica, microbiológica, tá certo? Ou seja,
a gente segue todo o protocolo de estudo de estabilidade. Para as emulsões, em especial, antes da gente iniciar o protocolo de estudo de estabilidade dessa formulação, a gente faz o estudo de pré-formulação, né, e analisa a estabilidade preliminar, tá? E aí, nessa estabilidade preliminar, a gente utiliza como recurso a centrífuga. A centrífuga, geralmente, a gente coloca 3.000 RPM por 30 minutos. E aí acelera com que ocorra essa separação. Então, essa separação que ela mostrou na formulação, que pode ocorrer tardia, a gente pode conhecer essa separação de imediato, colocando cada um desses componentes, homogeneizou, espera 24 horas para manter a estabilidade do sistema, diminuir a energia cinética dessa formulação. No dia seguinte, a gente coloca essa formulação na centrífuga. Então, se ela conseguiu segurar, não ocorreu separação de fases, quando você coloca uma rotação de 3.000 RPM por 30 minutos, né, por exemplo, pode ser até menos tempo, então essa formulação não vai quebrar. Então, ela não quebrando, então a gente submete ao estudo de estabilidade acelerada, de acompanhamento, de longa duração. Isso ocorre mais, esse estudo de estabilidade, em indústrias, tá? E não em farmácia magistral. Mas a farmácia magistral, querendo adotar o estudo de estabilidade para as suas formulações, aquelas formulações que mais têm receitas, né, mais têm saídas, então acaba tendo uma credibilidade maior do seu consumidor, evitando que dentro do prazo de estabilidade, essa formulação ela se quebre, por exemplo. Mas aí o prazo de validade de uma farmácia magistral é reduzida, geralmente 3 meses, né, as que colocam 6 meses como prazo de validade, geralmente faz o estudo de estabilidade dessa formulação, ou pelo menos a análise na centrífuga, para evitar que essa formulação ela se separe. Bem, e quando se separa, como é que acontece internamente nessa formulação para ocorrer essa separação? Primeiro, né, essas gotículas, elas vão se chocando uma nas outras e ocorre uma atração entre elas. E aí a gente chama de agregação, tá? Essa agregação, né, cada gotícula vai se aproximando uma das outras, e aí pode ocorrer a flutuação dessas gotículas, que a gente chama de cremagem, ou a sedimentação dessas gotículas. Quando essas gotículas começam a se unir uma com as outras, a gente chama de processo de coalescência, certo? Que aí, esse processo de coalescência, ela pode ser irreversível. E aí você tem uma formulação totalmente instável. Bem, vou compartilhar com vocês aqui, para estimular a ideia de vocês, a segunda parte do Canvas, para a gente otimizar mais ainda, e eu finalizo com a ideia que eu tive quando eu comecei a preparar essa aula. Aí eu vou passar para vocês como é que a ideia surgiu, que aí pode ser um exemplo de gerar ideias para vocês. Vou compartilhar aqui o Canvas 2, só um minuto. É só o áudio, né? Então, eu não preciso sair da apresentação. Deixa eu colocar aqui, Canvas. Deixa eu colocar, só um minuto. Vou abrir. Deixa eu sair da tela, porque senão vocês não vão escutar o áudio. Compartilhar a tela. Bem, compartilhando com vocês agora. Olá, eu sou a professora Cleone e mais uma vez vou passar para vocês algumas dicas sobre o Canvas. Retomando nosso pensamento, nossa estruturação da fala sobre como preencher o Canvas, eu vou dar 2 dicas legais hoje. A primeira dica é com relação a para quem.
A ferramenta que eu posso usar para identificar esse meu usuário seria o mapa da empatia. É uma ferramenta etnográfica que tem uma grande vantagem. A pessoa é real, a pessoa que eu vou observar é real, ela existe, e ela não deve saber que está sendo observada. E eu vou responder aquelas perguntinhas, como o que ela vê e o que ela fala, né? Quais são as dores dela, quais são as necessidades que ela tem. Então, eu vou utilizar o mapa da empatia para descrever, destrinchar essa pessoa de uma maneira mais detalhada. Uma outra ferramenta é para quando eu defino qual é o meu produto, qual é a solução. Eu identifico um problema, consequentemente, eu faço uma proposta de solução para aquele problema. Então, existe uma ferramenta chamada análise de similares. O que eu vou fazer? Eu vou procurar outros produtos, né, que também atendem aquele mesmo problema ou aquela mesma necessidade. Talvez não encontre algum que atenda da sua maneira integral, mas eu vou achar sim, porque sempre existem produtos similares. Então é interessante que eu elabore uma planilha com os similares, né? Onde eu coloque o que é que meu produto vai ter que ter para se diferenciar dos outros. É aí que eu vou gerar o meu diferencial competitivo. Então, eu vou nessa tabela colocar a minha proposta de solução, definir quais são os itens importantes. Lembra lá quando eu falei sobre qual a atividade principal de sucesso para a minha solução e também quais os recursos principais que eu vou precisar para desenvolver essa solução, quais as minhas principais parcerias, e eu vou analisar os meus concorrentes. Não se entra numa guerra sem conhecer com quem se vai brigar, né? Então, a gente precisa conhecer os concorrentes. Conhecer os concorrentes significa entender como eles se relacionam com os clientes, por quanto eles estão oferecendo esse produto, né? Qual é a proposta de valor que eles dão. Então, eu preciso de conhecer os meus concorrentes, porque nesse universo de pesquisa sobre como cada um dos meus concorrentes se comporta no mercado, se relaciona com seu cliente, eu vou conseguir identificar os gaps, ou seja, os espaços vazios que eles não estão atendendo. E eu posso, a partir daí, começar um posicionamento do mercado, ou seja, um diferencial competitivo, ou seja, a estruturação da minha proposta de valor. Então, isso é uma coisa extremamente importante, conhecer quem são os meus concorrentes. E não acredite nessa história de que eu não tenho concorrente, porque é impossível. Temos sim concorrentes. Eles podem não estar explícitos, mas podem estar disfarçados. E nós precisamos identificá-los para estabelecer estratégias de como concorrer com eles, de como se diferenciar no mercado. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, ficamos com as duas ferramentas. O mapa da empatia para conhecer nosso cliente, usuário ou consumidor, consequentemente, oferecer a eles a nossa solução e observar a reação deles nesse momento, para que a gente possa aprender a melhorar cada dia mais a nossa proposta de valor ou a solução que estamos dando para esse problema, e a planilha de similares. Como eu vou comparar aquilo que eu estou querendo oferecer com os produtos já existentes no mercado. Fica a dica. Pronto. Agora, deixa eu voltar. Agora a gente vai entrar, a gente entendeu o como fazer uma emoção, né?
E agora eu vou passar para vocês como eu consegui essas ideias, né? Como eu consegui essas ideias, vou dar um exemplo, ser um exemplo para vocês, né? Mostrei para vocês 2 artigos, 2 trabalhos que a gente fez por 2 necessidades. Uma foi a questão da instabilidade do cetoconazol. O cetoconazol é muito utilizado, né? E ainda não conseguiram encontrar uma formulação que fosse estável, então a gente fez essa proposta de microemulsão, né, para ser incorporado em shampoo. Então, é uma solução que a gente deu para o cetoconazol. Dei outro exemplo para vocês de sustentabilidade, né, que foi utilizar o óleo de fritura de resíduo, utilizar esse óleo como um produto que seja rejuvenescedor, ou que seja um ativo, um surfactante, tá certo? E aqui eu vou colocar para vocês outra forma de vocês começarem a construir essa ideia do zero, tá? Então, passo aqui para vocês a imagem que Cleone gostaria de trabalhar quando ela fala de mapa de empatia, né, quando a gente para entender as pessoas, né, o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem, né, o que elas veem, o que elas fazem, o que elas falam, o que elas ouvem, né, você entender as dores das pessoas, né, e aí, por isso que eu iniciei essa aula falando da córdia verbenácea, né, que é a erva baleeira. E aí, daí começou a surgir as ideias, tá certo? Cleone falou da análise dos similares, né, ou seja, você tem uma ideia de produto, tá? Essa ideia, ela pode existir já no mercado, mas será que essa sua ideia, ela não pode ser otimizada? Como foi o exemplo que eu mostrei para vocês do shampoo de cetoconazol. O shampoo já existe no mercado, mas aí, será que eu não posso otimizar, fazer um shampoo de cetoconazol microemulsionado, tá certo? E dar uma outra alternativa? Então, eu preciso analisar os similares, o que é que já tem, qual a diferença, qual o diferencial que eu vou apresentar, tá? E aí, para eu começar a fazer esse trabalho de análise similares, né, vocês já começaram a fazer o calendário magistral, já começaram a se identificar. Então, começar a identificar os outros, a necessidade dos outros. Fazendo essa junção, aí você encontra a direção que você quer. Aí, na direção que você quer, você vai analisar e pesquisar o que já existe no mercado. Então, você pode fazer uma tabelinha como essa, né, de indústria farmacêutica ou farmácia magistral, coloca a imagem do produto e pesquisa 3 produtos, produto 1, produto 2, produto 3, e em cada produto desse, você pode colocar a composição com as funções desse produto, como eu já fiz o exercício para vocês, né, vocês já iniciaram a fazer esse tipo de exercício. E aí, vocês também precisam ver a embalagem, como um exemplo do vídeo que eu coloquei, que fez o creme de ácido retinóico que é sensível à luz. Então, que tipo de embalagem vai ser esse produto? Será que o diferencial desse produto não é na embalagem? Pode ser também. E aí você vê o preço, né, que esses concorrentes vão dar, porque você tem que botar na balança, né, a necessidade que o consumidor tem com o preço, né, será que esse consumidor que você propõe, ele vai buscar preço, né, ele vai buscar suprir a necessidade dele, certo? Que tipo de consumidor é esse que você está buscando? Então, você vai encontrar o diferencial, você vai ver, quanto mais você pesquisa, você vai ver que aquele produto vai ter em outros produtos, e aí você vai começar a analisar, né, fazer essa análise similares, e você vai ver o que é que cada concorrente se propõe de diferença para poder pegar uma fatia do mercado, tá certo? E aí, para fundamentar ainda mais essa sua pesquisa, você vai atrás das bases de pesquisa, de patentes e de artigos científicos. E aí eu vou apresentar aqui a ideia que eu venho falando desde o começo, que veio para mim, certo? Que pode gerar ideias aí para vocês, foi uma forma que eu vi. Então, as funções, eu já passei até para vocês podem pesquisar nesse site, tá? O prospecto, desculpa. E aqui nesse site você vai ter os fornecedores, você vai ter a função desses componentes, o tipo de formulação mais utilizada para esse componente. Então,
você começa a se familiarizar, né, mais com cada recipiente que é colocado na formulação. A gente utiliza mais esse site para formulações de produtos cosméticos, mas como muitos produtos medicamentosos, muitos ingredientes medicamentosos também são utilizados em cosméticos, então, e base creme é para as duas formulações, como eu mostrei para vocês na aplicação. Não vai diferenciar muito. O que diferencia é o quê? É a concentração desses componentes nessa formulação. Então, aqui, ó, fiz toda a análise, tá? Desse produto da Axé, tá? A marca, a indústria Axé. E é um fitoterápico com a concentração de 5 miligramas por grama, vocês já aprenderam a calcular isso aqui, tá? E aqui ele diz que, como fitoterápico, para eu utilizar 5 miligramas por grama, eu vou equivaler ao alfa-humuleno 0,13 miligramas, que essa é a substância ativa desse fitoterápico, tá certo? Então, aqui eu não uso o fator de correção. Aqui eu já sei que em 5 miligramas por grama eu vou ter essa concentração aqui da substância ativa nesse fitoterápico. Bem, aí eu fui, né, aqui nessa bula da Axé, ela coloca tudo em português, né, mas corriqueiramente vocês vão encontrar tudo, as formulações padronizadas em inglês, que é a forma de linguagem mundial, né? Então, aqui nós temos álcool cetoestearílico, nós temos cetete, nós temos éter de caprílico, o esqualeno, que é o óleo de baleia, carbonato de caprilio, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, EDTA e água. Ou seja, cada um com sua função. E aí, por que eu sei que a formulação é creme? Porque está escrito no rótulo? Não só por conta de estar escrito no rótulo, porque eu, como formulador, eu já sei analisar a minha formulação. Então, eu sei que na minha formulação eu tenho o veículo, eu tenho água, tá? Eu tenho óleo, aqui meus emolientes, tá certo? Eu tenho 3 emolientes aqui, tá? Que dão a característica da minha fase oleosa, tá certo? E eu tenho o meu surfactante, aqui, ó, 2 surfactantes. Então, por conta dessa característica, eu tenho um creme. E aí, eu vou colocar os aditivos nesse creme, que é o quê? Meu princípio ativo, tá certo? Eu posso colocar um humectante, tá? Dependendo da característica fisicoquímica desse princípio ativo, eu teria que pesquisar se ele é solúvel em fase aquosa, em fase oleosa. Então, será que eu utilizo esse humectante para evitar a evaporação da água da minha formulação, ou evitar a evaporação da água da minha pele? Ou se eu utilizo esse humectante para solubilizar meu princípio ativo? Eu só vou saber se eu pesquisar sobre ele, tá? E aí eu tenho o meu EDTA como agente quelante, tá certo? Para conservar, e tenho os 2 parabenos, né? Que eu vou utilizar como conservante e estabilizante dessa minha formulação. Eu preciso de algum polímero nessa formulação para poder aumentar a viscosidade. Nessa, especificamente, ela utilizou a cera, né, que é o álcool cetoestearílico, e aí ela aumentou a viscosidade da fase oleosa. Então, foi esse o caminho de aumentar a viscosidade da formulação, utilizando ceras. Para eu também ter mais organização nos meus documentos de pesquisa, então, o que é que eu faço? Né? Eu vou pegar os meus concorrentes, dos fabricantes, você pode ter a imagem que seja concorrente, né? Ou você, como estudante, pode ter a imagem que você quer apresentar seu currículo para aquela empresa, por exemplo. E aí você vai estudar os produtos que aquela empresa vende, tá certo? E para estudar aquele produto que aquela empresa vende, você sonha em trabalhar naquela empresa, então você começa a organizar sua informação, sua gestão de conhecimento. E aí você pode, uma sugestão, fazer uma tabelinha como essa, que aí você coloca a composição, você coloca a função, concentração usual, que você pode pesquisar nos livros, tá? Por exemplo, Guia Prático de Farmácia Magistral, tem todas essas margens de concentração usual, e aí você pode ver, fazer uma pesquisa, uma sugestão do percentual que você vai utilizar nessa formulação, você mesmo escolhe, por exemplo, numa primeira formulação, primeiro piloto que você pretende manipular, né? E os fornecedores.
que você pode entrar, pesquisar nesse site o prospecto que eu mostrei para vocês. E se quiser colocar mais informações, fiquem à vontade nessa organização de conhecimento de vocês. E aí, a nossa parceira, a Farmag, através da farmacêutica Luciene, né, através de um pedido que dos nossos alunos teve interesse na Cordia vernácea, né, e Luciene ficou muito satisfeita por esse interesse, né, porque é um interesse diferenciado. Poxa, por que pesquisar sobre a erva baleeira, tá certo? E aí, eu compartilho aqui com vocês o que ela apresentou para a gente, tá? Que aí vocês podem entrar no site, né, entrando no formulário de fitoterápicos, você bota o Ctrl F, e aí você vai ver o que o formulário fitoterápicos, ela fala da Cordia verbenácea, tá? Aí dá aqui, ó, todos os outros nomes que você pode encontrar, né, os nomes científicos, fala como você pode extrair, né, através da folha, né, e você pode ter o extrato hidroalcoólico dessa folha, lembrando que extrato hidroalcoólico pode vir a quebrar uma emulsão, então, mais interessante para a emulsão é o extrato glicólico, e aqui ela dá algumas características, algumas ideias que você pode ter para extrair esse produto. E fala também da estabilidade, ó, então você tem que ter atenção no tipo de embalagem, tá? Porque tem que armazenar embalagem, recipiente hermeticamente fechado e proteger da luz. Então, a escolha da embalagem é fundamental. Ela também compartilhou aqui, deixa eu passar para vocês, essa monografia que dá com detalhes, ó, falando, ó, todos os nomes que você pode utilizar como palavras-chave sobre a Cordia verbenácea, tá? E dá todas as características históricas, a parte da planta utilizada, tá certo? E aí, quem tiver interesse, as substâncias ativas que tem nessa formulação e que dá essa propriedade anti-inflamatória muito interessante, fala da concentração utilizada, né, das substâncias utilizadas. Então, quem tem interesse por essa planta pode pesquisar de uma forma mais profunda. Bem... Professora? Oi. Eu queria tirar uma dúvida. Qual a diferença do protetor normal para o protetor oil free, que tem um toque seco? Bem, essa parte é mais cosmética, né? Deixa eu te ver aqui rapidinho. Eu posso explicar agora para você. Essa parte, quando você diz oil free, é porque está livre de óleo, certo? O toque seco, geralmente esses óleos, eles dão essa sensação de pegajosidade, então por isso que você vê oil free, tá? Livre de óleo. Então, a gente pode substituir essa formulação por silicones, por exemplo, a fase oleosa, e aí você evita essa sensação de pegajosidade do óleo, e aí dá essa característica de toque seco. Respondi? Agora, sim, sim, obrigada. De nada. Agora, deixa eu voltar aqui para a aula. Bem, continuando aqui, dentro dessa ideia, dessa proposta, né, de Cordia verbenácea, vocês podem fazer a pesquisa no site de patentes, tá certo? Aqui o exemplo, que eu já deixei aberto para adiantar, que às vezes demora para entrar no site de patente, tá? E aqui você bota a palavra-chave Cordia verbenácea, você pode encontrar em 2015 já uma patente, ó, composição e formulação à base de extratos, óleos essenciais, e aqui, ó, Cordia verbenácea, ou seja, é interessante, você tem pessoas aí, você pode até clicar aqui, ó, eita, já saiu do ar, já vai demorar novamente. Aí você pode clicar e entrar, tá? E investigar como é que essas pessoas, elas patentearam essa formulação e aí gerar também ideias para vocês, tá? Vai demorar um pouquinho, depois eu abro. Voltar aqui de novo. E aí você pode pesquisar, ó, por exemplo, no Google Patentes,
tá? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu fechar esse. Fechar esse, fechar esse, fechar esse, que já tá me atrapalhando. Aqui. Por exemplo, ó, você botar no Google Patentes, erva baleeira, tá? E aí, você vai ver, ó, emulsão formulada a partir da associação de 4 óleos vegetais. E aí você vê um desses óleos, a erva baleeira, sendo utilizada 0,1% ou 2%. Ou seja, tudo isso aqui, como você vai pesquisar, vai te dar ideias, ó, composição química para creme corporal, utilizando a erva baleeira. Então, aí você vê qual é o diferencial, composição farmacêutica, compreendendo o extrato de cannabis, mas também tendo erva baleeira. Então, qual é a diferença? O que é que ele colocou aqui de tão diferente, que é tão interessante patentear, tá certo? Então, é a partir da busca de informação que a gente passa a ter ideias inovadoras, tá? Aí você bota, né, nos descritores em ciências da saúde, aqui está o link para vocês colocarem, e todos isso aqui, ó, você pode encontrar palavras-chave que podem te auxiliar na busca, também, como na busca de patentes, como de artigos científicos. E aí eu vou dar um exemplo para mim, né, da minha busca, que eu estou dando exemplo do que eu busquei para dar ideias para vocês, mas foi uma busca que eu fiz que, através da minha história, que me motivou. Então, falei para vocês do início, né, por que me motivou pesquisar sobre a Cordia verbenácea. Então, é o quê, né? Cordia verbenácea. Então, isso me motivou pela história, minha história com meu pai. Então, foi o que me moveu, foi uma coisa dentro da minha casa, né? Então, vocês podem encontrar a ideia dentro da casa de vocês. E aí, eu peguei essa palavra-chave, Cordia verbenácea, e fui pesquisar na base de periódicos, por exemplo, que vocês têm acesso também. E dentro das pesquisas, comecei a olhar, você começa a olhar os títulos e você vai separando aquilo que mais te chama atenção. E aí me veio aqui esse artigo que me chamou muita atenção, que é para o tratamento de periodontite. Então, assim, eu tenho esse produto da Axé, né, utilizar um produto tópico para a pele, né, como anti-inflamatório, mas eu posso utilizar essa atividade anti-inflamatória, mas para utilizar para tratamento de periodontite. Então, eu vi aqui que na área com o pessoal da odontologia, eu vi que eles pesquisam isso com pacientes com periodontite. Então, eu começo a ver para quem. Então, não necessariamente eu preciso utilizar para pacientes como o meu pai, eu posso utilizar para outros tipos de pacientes. Então, eu posso otimizar essa forma creme clássica e colocar em outro tipo de formulação, como, por exemplo, emulsões secas. Que aí, por que emulsões secas? Porque fez parte do meu doutorado, fez parte da minha vida, né? Então, emulsões secas marcou bastante para mim. E eu posso pegar essas emulsões secas, já que é para a área de odontologia, incorporar em um creme dental, né? E aí eu faço o como, né? E aí eu começo a construir o meu canvas, tá certo, gente? Aí eu começo e inicio o meu briefing de emulsão. Então, é assim que eu deixo a historinha para vocês, né? E estimulo vocês a criarem, terem a ideia de vocês, que pode ser aplicada em qualquer forma farmacêutica que eu estou apresentando aqui, tá bom? E se alguma informação, claro, que trabalhar com emoção, gente, é um mundo, tá certo? É um mundo de informação, né? Emoção é muito vasto. E aí, trabalhar com emoção, esse é só um pedacinho da gestão de conhecimento que eu posso passar para vocês. Então, se a escolha é emoção da inovação que vocês querem, a gente ainda pode se aprofundar um pouco mais, tá? E aí eu deixo aqui o espaço para vocês perguntarem alguma coisa. Vou encerrar a gravação.